Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e aos anciões do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e dirigiu-se ao primeiro ele. Disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha? O filho respondeu: Não quero, mas depois mudou de opinião e foi. Pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa, e este respondeu: Sim, senhor, eu vou, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então, Jesus lhes disse: A verdade vos digo, que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós no caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olá, tudo bem? Eu sou o Orlando, lembra de mim? Nós conversamos outro dia, fizemos a reflexão do Evangelho, era Dia dos Pais. Então, hoje nós vamos fazer mais uma reflexão do Evangelho que foi lido pelos coleguinhas. Você viu que lindo que foi esse Evangelho? Então, vamos conversar sobre ele. Só para a gente se situar na história, o que estava acontecendo naquele momento? Jesus tinha ido no templo. O templo naquela época era como se chamava as igrejas do tempo de Jesus. Então ele estava lá conversando com as pessoas, ensinando, porque ele poderia, as pessoas que frequentavam, eles podiam sentar lá e conversar, falar sobre a palavra. Então ele estava lá. Nisso estavam juntos os anciões e os sacerdotes. Eram as pessoas sábias, Eram as pessoas que compreendiam a palavra de Deus, o Antigo Testamento. Eles falavam muito sobre o Antigo Testamento. Então eles estavam ali escutando o que Jesus estava falando para aquele povo. Então eles resolveram conversar com Jesus para saber se eles conheciam tudo mesmo. Então, num determinado momento, Jesus contou uma historinha. Acho que vocês já ouviram falar como chama essa historinha, parábola. Mas aí ele estava contando aquela história, que eles narraram do filho que falou que ia para a vinha, porque o pai pediu para ir lá trabalhar e ele não foi, e depois aquele que pediu, que ele falou que não ia, foi, eles inverteram. Nessa primeira parte, do que nós estamos falando? Nós estamos falando de obediência. Sabe o que é obediência? É quando uma pessoa que cuida de nós, os pais, os avós, aquele que está responsável por nós, nos pede para fazer alguma coisa, dá uma tarefa, olha, vai lá, arruma seu quarto. Aí você fala assim: não vou. Mas você fica com dó, porque a pessoa ficou triste, o papai ficou triste, a mamãe ficou triste, porque você foi desobediente, e não quis fazer aquilo que ele pediu. Não é porque ele mandou você fazer, mas é que aquilo é bom para você se organizar, para você estar num local bem adequado. E às vezes a gente fala que vai fazer, o papai, a mamãe, a vovó vira as costas e a gente não faz. Fica lá no quarto trancado e deixa tudo bagunçado. Então, o que nós precisamos entender nessa primeira parte? Obediência. Quando a catequista passa a lição, passa uma tarefa para fazer, quando alguém passa alguma coisa, é importante de a gente obedecer, porque aquilo é bom para nós. E na segunda parte, Jesus vem falar sobre aquelas pessoas que são excluídas, que elas têm uma preferência pelo amor. Sabe o que Jesus quis dizer? Que Deus é o nosso grande Pai, é o Pai de Jesus e é nosso Pai também, Ele é nosso Pai
na espiritualidade, na fé, aquele que nos criou. Então, Deus nos ama incondicionalmente. Deus não castiga a gente porque a gente foi desobediente. E aquelas pessoas que Jesus falou, né, os cobradores de impostos, as prostitutas, o povo da época achava que eles eram muito desobedientes e que Deus não gostava, que Deus castigava eles. Mas Deus, ele fica de braços abertos, esperando nós quando nós desobedecemos. Ele não nos quer ver tristes, chorando, e também não nos quer que a gente exclui as pessoas. Sabe aquele seu coleguinha que às vezes as pessoas não querem brincar com ele, não querem falar com ele, brigam com ele? É uma pessoa especial e muitas vezes ela é deixada de lado das brincadeiras, das tarefas, dos grupos de trabalho. É importante, quando nós estamos caminhando na igreja, caminhando com Deus, nós não fazemos distinção das pessoas. Nós temos que ser amigos de todos, tá bom? Então guarde isso no seu coração, seja feliz, seja sempre abençoado, obedeça a papai, a mamãe e seja sempre no caminho de Deus, tá bom? Ficamos sempre na graça de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.